Muito bem, muito bem. Já rapidinho fui para o próximo vídeo e, como eu falei, eu queria falar alguma coisa sobre o Bruno Krupp, tá? Como eu falei no vídeo anterior, tá? Fiz uma introdução. Krupp, eu acho que é um sobrenome importante lá na Alemanha. Acho que existem canhões Krupp que foram utilizados muito durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou muito certo, não consultei nem nada. Mas pelas visitas que eu fiz no Forte do Rio Branco, Forte Imbuí, Fortaleza de Santa Cruz, eu acho que é isso aí mesmo, tá? Não confirmei nem nada, se eu estiver equivocado, por favor, me avise quanto a isso, tá? Eu não estou aqui, eu não sou advogado de ninguém, tá? Mas eu estou aqui vendo o vídeo, tá? O fato de não ter carteira, tá? É relevante do ponto de vista jurídico. Mas eu já falei que eu sou de Niterói, tá? E aqui, por exemplo, na rua Paulo Alves, há muito motoboy com carteira, entregador de delivery, né? De empresas, aplicativos de delivery, de entrega, né? Eles têm carteira, tá? Mas eles ficam empinando moto, sem placa, ou dobram a placa, desligam o farol, tá? A polícia sabe, né? Quando eu tinha moto, era qualquer coisinha, eu era parado. E esses caras só ficam empinando moto, fazendo barulho, eles mexem no escapamento, faz barulho, correm na calçada, até na calçada. E aí eu estava conversando com um colega, né? E eu estava com outro colega, que eles pedem para não citar o nome, então eu estava com N, entendeu? Alô, N, um abraço para você, entendeu? E aí, eu tô olhando para cima, que eu tô olhando ali para o vídeo, tá? Do atropelamento, me desculpa. A gente tem que olhar para a câmera. E aí, o que acontece? É, Então, para mim não quer dizer muita coisa assim num país aí, tá? Que o juiz nem sabe o que é lei, né? O juiz respeita a lei abertamente, Constituição, rasga a lei. Como dizia Renato Russo, estamos aqui no faroeste caboclo, crioulo, negroide, seja, né? E essas palavras estão no dicionário, tá? E não estão no Código Penal, não, tá? Estão no dicionário. Caboclo, mameluco, cafuso, tá? Crioulo. Crioulo e índio significam nativos, não sabiam não? Tá? Crioulo, índio, negroide, isso está no dicionário. Desculpa, não está no Código Penal. Então, que mais? Então, para mim isso não significa muita coisa num país em que os juízes violam a lei também. Magistrados, ministros do Supremo, ignoram o princípio da inércia, né? Como disse o jurista Evisganda da Silva Martins. Prendem uma pessoa, tá? Fala que é mandado, cumprimento de mandado de prisão, mas vai prender às 11h50 da noite na casa da avó. Então, o que eu estou analisando aqui, tentando analisar o vídeo, tá? Eu estou vendo aqui uma falha aqui, eu lamento muito, tá? Foi um negócio realmente muito chocante, dá para ver a perna do cara voando, entendeu? E a minha mãe já foi vítima também de uma menina lá em Brasília, no Lago Sul, tá? Que era parente aí de um embaixador ligado ao Sarney. Por sua vez, eu acho que era parente do Sarney e a menina não tinha carteira nem nada, tá? E puseram a perícia lá. A minha mãe até hoje tem braço quebrado. Puseram na perícia lá, deixaram a ficha dela vazia lá, a PM, né? Os P-merdas de lá deixaram a ficha vazia lá. Daí eu era criança. Não preencheram nada lá, não colocaram que a menina era menor, o carro era de terceiros, nada disso. Então, eu sinto muito mesmo, tá? E minha mãe, ela tinha uma Volkswagen em Brasília e a menina, ela bateu lá no lado dela, quase que minha mãe morreu, tá? Entendeu?
E, e aí, então, realmente eu lamento muito, tá? Meus sinceros sentimentos, mas eu estou aqui querendo fazer uma análise do vídeo e sem querer defender A ou B, eu estou fazendo uma análise fria aqui, tá? E tudo bem, ele não tem carteira, ele vai responder, tá? Certamente que ele vai responder. Não estou defendendo nenhuma absolvição nem nada, não. Mas todos sabemos que avenidas como essa da Barra, tá? São avenidas, tá? Que é muito comum, tá? Corrida, tá? E há muito tempo que eu não vou na Barra, mas raramente a gente vê ali eu estou vendo aqui uma faixa de pedestre que eles não passaram pela faixa de pedestre, tá? Não passaram pela, isso a gente tem que falar, não passaram pela faixa de pedestre, tá? E no vídeo mostra uma faixa de pedestre. E é muito comum lá em Portugal não ter sinal ou farol ou semáforo, né? Entendeu? Porque eles respeitam, né? Tem faixa de pedestre, pessoa passando, e hoje em dia eles mesmos estão filmando lá, falando lá. Então eles respeitam, tá? E a faixa de pedestre, tá? Em Portugal, por exemplo, tá? E ali é muito comum, a gente sabe muito bem que ali é muito comum, tá? A corrida, tá? De carros de luxo, motos de luxo, de alta cilindrada, tá? Poderia ter passarelas, tá? E então lombadas, ou lá em Brasília se chamava lombada, né? Quebra-mola, redutores de velocidade, entendeu? Que eu acho que é o nome técnico, tá? Então a prefeitura não tem que tirar o dela da reta, não. Isso é culpa da prefeitura também, entendeu? Tem dinheiro para roubar, entendeu? Mas não tem dinheiro para fazer a coisa certa na res pública, né? Entendeu? Ali, por acaso, eu estou vendo uma faixa de pedestre num semáforo, né? Ou sinal, ou farol, não sei como é que é. Cada lugar fala um nome, né? E de fato eles não respeitaram. E a moto, tá? Tirando moto elétrica, que eu acho super perigosa, justamente porque não faz barulho. Vem igual ninja. Bicicleta elétrica, moto elétrica, scooter elétrica. O cara tá fazendo um barulhão ali. Deve estar fazendo um barulhão. Então, o que eu faço, tá? Eu, quando atravesso a rua, eu olho para os dois lados, tá? Eu já fui atropelado por bicicleta entregador de farmácia, então, né, eu passei a olhar para os dois lados, tá? E só atravesso quando tiver realmente segurança, tá? Procuro seguir a lei, procuro atravessar na faixa de pedestre, tá? E quando o sinal estiver aberto para mim, fechado para o motorista. E mesmo assim, aqui na Paulo Alves, por exemplo, aqui em Niterói, Engá, né? Entendeu? E pode ter polícia até, fiscal de trânsito, que não fazem nada. Entendeu? Você atravessa no seu tempo de atravessar e eles atravessam, não estão nem aí. Mas, aí voltando então a esse caso do atropelamento, tá? O que eu vejo assim que o rapaz, ele não está zigue-zagueando ou empinando como faz aqui em Niterói, tá? Ele está sem carteira, está errado, não era nem para estar ali, isso é verdade. Mas, digamos assim, o que eu vejo de imprudência e negligência, tá? O rapaz, ele tinha 16 anos, mas ele era menor. Não estou querendo inverter os papéis, não, tá? Não estou querendo... Estou dizendo que, no fundo, todos são culpados, tá? A sociedade é culpada, a prefeitura é culpada, entendeu? Tá? Porque podia ter passarela, redutor de velocidade em Brasília, lombada, aqui é quebra-mola, tá? Podia ter... enfim, aí no caso tem a faixa de pedestre e semáforo, tá?
Ali naquele, dá para ver daqui, né? Vídeo mostra o momento em que modelo Bruno Krupp atropela Jornal da Record, fazendo propaganda aí da Record. Porque eu não gosto é da Globo e da Bandeirante. Aí eu tô cuspindo na toalhinha, tá bom? É minha escarradeira. Aí o que acontece? Acontece que a pessoa, ela não atravessa na faixa de pedestre, o rapaz é um rapaz de 16 anos, mas ainda assim é menor de idade. E cabia, então, a imprudência, a negligência, tá? Cabia a mãe, tá? Se eu tivesse um filho, tá? Por exemplo, 16 anos, eu segurava, não ia ter vergonha não, segurava a mão dele, olhava para um lado, olhava para o outro e só atravesso em segurança, tá? Se eu estou escutando, vendo de longe um ônibus, um elefante, um caminhão, eu não vou disputar. Tá maluco? Se eu estou ouvindo o barulho de uma moto de alta velocidade, eu não vou tentar a sorte, tá? Entendeu? E também é o seguinte, tá? E eu soube que esse modelo, tá? Eu vi um vídeo dele que ele fala que ele também acabou se machucando, tá? E ele fala que no hospital, tá? Que deve ser algum hospital público, a equipe de paramédicos ou enfermagem, tá? Começou a hostilizá-lo, chamá-lo de assassino e pegar a maca e ficar batendo na parede, entendeu? Tá? Eu posso falar de uma experiência pessoal minha, tá? Eu já frequentei, paguei particular, em hospital particular, paguei caro, porque eu estou sem plano de saúde, tá? E ultimamente a gente percebe que o médico, enfermeiro, médico, são desalmados, são pessoas também não vocacionadas, entendeu? E que está se contratando muito segurança para defender, não... Olha, não acho que de segurança é para te defender, porque não é, não. Tá? O idiota que acha que segurança está lá para te defender, ele não vai te defender como a polícia não te defende, não. Tá? Como já aconteceu comigo de bombeiro dizer que só vai apagar o fogo da minha casa quando o prédio todo estivesse pegando fogo. Tá? Então, eu mesmo pagando, tá? Um dia, meu irmão foi internado por um dia, tá? Me cobraram quase 5 mil reais. Aí eles chamaram, porque eu engrossei lá com a médica, porque eu falei que eu percebi que ela estava querendo prender o meu irmão lá, tá? Para surrupiar, doutora Luciana, doutor, por que doutora, né? Esse negócio, a gente tem que rever esse negócio de doutor. Médica Luciana, tá? Se é que era médica ou não era falsa médica, era no CHN, antigo HCN, e aí eu falei assim, olha, eu estou percebendo o que está querendo fazer, que é prender o meu irmão aqui e meter a mão no plano de saúde, só que aqui ninguém tem plano de saúde, não. Minha mãe é pelo exército, meu irmão é particular, entendeu? E aí o que a chefe dela fez? Chamou lá um paraibano lá, segurança, para ter comigo, entendeu? Então eu acredito nesse rapaz que falou que foi hostilizado lá e deve ter sido uma UPA, no hospital público, que os bombeiros têm ordem para mandar para o hospital público, tá? E pegar a maca e outra, no Antônio Pedro também, quando eu caí de moto, falou muito desse negócio de racismo, eu que sou branco, tá? Já fui parado por policial negro, que apontou pistola para minha cabeça, falando que achou que eu era ladrão de moto, entendeu? E engatilhou a pistola, era uma PT-100, engatilhou na minha cabeça, e quando eu caí de moto, quebrei as costas, e aí, por isso que eu não quebrei a cabeça, tá? E quase que um carro passou por cima de mim no túnel de São Francisco, tá? Fui parar no Antônio Pedro, e lá no Antônio Pedro, um enfermeiro estava vestido de branco, igual aquele baiano lá, pai de santo, mãe de santo, ou pombagira, estava de branco.
E o negão mesmo, preto petróleo. Ele chegou e falou assim, ó, eu tava com a quinta costela direita quebrada, na mesa de raio-x, os médicos me abandonaram lá, ele apareceu, sai daí, você tá tirando uma vez de outro do pessoa pobre, sai daí. Tá? Então eu acredito mesmo que ele possa ter sido, e isso é lamentável. Você, como eu em outros vídeos eu falo de padre ligado à milícia, tá? O mundo está perdido, está perdido. A gente nunca espera que um padre, um policial, um juiz, um promotor, tá? Ou não esperava, né? Ou se é criança, ou se é ingênuo, um médico, um enfermeiro, tá? Entendeu? Tem esse tipo de conduta, tá? Entendeu? Sabe, foi tempo em que, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Não importa o lado que o cara estivesse, tá? Se era aliado, se era inimigo, tá? E ele era tratado, tá? Ele era tratado pelo corpo médico do outro lado, tá? Ele era tido como prisioneiro, tá? E ele era tratado, tá? Então, tá, mas o dinheiro, né? As pessoas vão pelo dinheiro. Por isso que eu insisto, eu não acredito na psicologia, tá? Ela poderia ter muito bem o seu papel, e não tem, porque os exames psicotécnicos são falhos, tá? São doidos, falhos, entendeu? E, pô, o que mais tem é policial bandido, eles fazem exame psicotécnico. Tá? Entendeu? Tem no Detran exame psicotécnico. Não é porque o cara não tem carteira, tem cara com carteira aí que é assassino, em potencial, que está no trânsito. Eu parei de dirigir justamente por causa disso. Eu já tive carro, tive moto, e parei de dirigir, nem renovei a carteira por causa disso. Porque a gente se estressa muito, tá? Entendeu? Então a psicologia para mim é um estelionato, porque... Tá? O papel da psicologia seria justamente esse, tá? De verificar se o cara é um potencial assassino atrás do volante, se ele tem tendência a ser prevaricador de justiça, né, João Reginaldo? Corrupto e por aí vai. E, né, se ele é vocacionado, se ele vai ser... E ele não cumpre com o seu papel, não. Então, para mim, sabe, não quero ofender ninguém, a não ser meu primo e irmão e minha tia, que são psicólogos, tá? E a desgraça da minha família, mas a psicologia ela não cumpre com o seu papel. Eu já falei que o pai da psicanálise, ele cheirava cocaína, era sodomita, entendeu? Viado e tal, né? Na época chamava sodomita, e era médico, tá? Então... essa corrente freudiana está superada, muito superada. Tá? É psicólogo clínico, meu primo, psicólogo clínico. Entendeu? Nem fisioterapeuta, nem auxiliar de enfermagem, que tem muito mais importância, tá, do que psicólogo, tá? Usa aquele jaleco branco, tá? Entendeu? Agora, psicólogo se acha no direito de pôr jaleco branco. Psicólogo não é psiquiatra, não é médico. E quando o médico tá... Ou o médico é um médico idiota, que indica... Ou ele dá cartãozinho, né? Isso é antiético, tá? Captação de clientela, tá bom? Isso é antiético, dá cartãozinho. Procura lá, como aconteceu com a minha mãe, psiquiatra, né? Já sei, você quer falar. Aí dá um cartãozinho lá... Da psicóloga, que é a puta da mulher dele. Então, isso é captação de clientela, isso está errado, tá? Entendeu? Mas o Cremerge não faz nada mesmo. Então, deixa eu ver quanto tempo levou, 20 minutos, tá? 19 minutos. Estou encerrando aqui, muito obrigado, tá? E acredito mesmo que essa pessoa tenha sido hostilizada, tá? E isso é lamentável, tá? Triste, é mais uma tristeza, né? Isso leva a gente até a desenvolver depressão, porque é uma sociedade realmente muito doente, tá? Então, só para resumir aqui, eu ainda estou analisando aqui o vídeo aqui, estou tentando até enxergar
se o sinal estava aberto, se o sinal estava fechado, porque não está muito... talvez a polícia tenha computadores para poder fazer zoom, tá? Dá para ver que muda o sinal, tá? Não sei se dá para notar que muda o sinal, tá? Mas de qualquer maneira, o pedestre tem que passar na faixa de pedestre. Então eu estou querendo dizer que todos têm um grau de culpa. O rapaz, tá? A mãe, que não devia, só devia ter atravessado com segurança, em faixa de pedestre, o sinal aberto para ela e segurado no braço do filho dela. Tá? Foi burrice, tá? E o rapaz não estava zigue-zagueando, não estava empinando, ele estava correndo em linha reta no lado direito. O que vai atravessar a rua, espera a moto passar, fazendo um barulhão do caramba? Eu estou vendo, às vezes eu vou na padaria, eu estou vendo lá no fundo um ônibus, tá? E eu nem enxergo direito, às vezes saio sem óculos. Esse aqui é meu óculos reserva, porque o óculos lá aqui de 3 mil, que até a inspetora duvidou, viu, inspetora? Estou com a nota fiscal aqui, tá, inspetora? Da Paciello. E foi há 4 anos atrás, óculos de 3 mil. Quero saber como é que esse mendigo vai fazer para pagar. Vou ter que pôr um taxímetro no rabo dele, entendeu? Em cada buraco dele, tá? Para pagar o meu óculos. Ainda tentou quebrar meu smartphone, tá? E eu assumi o compromisso que eu ia mostrar os óculos quebrados e a nota fiscal do óculos. Tá? Esse é meu óculos reserva. E também a lente acrisal, tá? Então, comprei na Paciello, fazendo propaganda da Paciello Excelente Ótica. E aí o que acontece? Acontece que, poxa vida, tá? A prefeitura tem culpa pelos motivos já apresentados, tá? O motociclista aí não podia, estava sem carteira, é o que dizem, né? Estava sem carteira, não tem habilitação, tá? Mas ele estava correndo no lado direito, tá? Assim como a direção preventiva, tá? O equivalente para o pedestre. Então, por exemplo, eu só atravesso com extrema segurança e olho, e eu sempre falei para minha mãe, minha mãe tem idade, eu sempre tive medo dela ser atropelada, tá? E eu já vi vários, e realmente o atropelamento é algo muito chocante. Eu já vi várias pessoas de idade sendo mortas, tá? Por atropelamento, é um negócio muito chocante mesmo, como esse vídeo aí mostra que é chocante, tá? Então, todo cuidado é muito pouco, tá? Ao atravessar a rua, tá? Olhem para os dois lados, tá? Só atravessem com extrema segurança. Não queira que burrice, poxa, está ouvindo barulho de moto de alta velocidade, ele lá na outra faixa, eu vou correr, vai dar, não deu. É a loteria da morte. E a mãe, tá? Lamento muito, sinto muito, meus sinceros sentimentos, tá? Mas se fosse eu e tivesse um filho, eu não tenho filho, eu segurava pelo braço, não soltava, tá? E só atravessaria com segurança, olhando sempre para os dois lados. Ali sempre foi pista de corrida, tá? Tá faltando redutor de velocidade, quebra-mola ou lombada, como dizia lá em Brasília. Tá faltando, podia ter passarela também, tá? Entendeu? Tá? Tem a culpa do motociclista, como também tem a culpa do pedestre, entendeu? O pedestre tem que saber também, tá? Se comportar e prever e entender que né, tá? Realmente carro é uma arma, moto é uma arma, e ali não é para brincadeira não, e depois não adianta chorar mesmo não. Então aí que tomem isso como lição, todo cuidado é pouco, tá? Não estou defendendo ninguém, estou tentando fazer uma análise fria, tá? Quem tiver que ser apenado será apenado, tá? Eu não sou o juiz, tá? Evidentemente, não sou juiz de nada, não sou fiscal de nada, tá? Eu sempre falo isso, eu não sou o delegado federal do meu prédio que ganha 30 mil por mês, e entendeu que
cabia a ele reprimir duas milícias que tem aqui no bairro, tá? E não a mim, tá? Então, eu só estou aqui dando a minha opinião e muitas vezes culpado também é o pedestre, tá? Também é o pedestre. Eu expliquei por quê, tá? Atravessar com segurança, olhar para os dois lados, tá? Seguir a lei também, atravessando na faixa de pedestre, um sinal aberto para você. Mesmo assim, olhe para os dois lados e atravessar, tá? Se não tiver, entendeu? Por exemplo, no meu caso, um ônibus lá embaixo, mesmo assim eu não atravesso, espero o ônibus passar. Eu estou escutando uma moto de alta velocidade, eu deixo ele passar. E a gente vê no vídeo, parece um foguete. Deixa passar. Tá bom? Então, é isso aí. Foi mais um vídeo, 25 minutos, quase 26. Tá? E aquele abraço.